O trabalho de H.P. Lovecraft influenciou um incontável número de pessoas, e nós ainda vemos suas influências, não só no gênero de horror cósmico, como no horror em si. De tudo que o autor nos trouxe, talvez o mais universal de todos seja o Grimório Necronomicon. Existe a crença de que um livro chamado Necronomicon possa ter existido, e que tenha sido traduzido e publicado por H.P. Lovecraft, embora isso possa não ser verdade, já que boa parte do que se sabe sobre o livro dependa do próprio escritor e existem muitas lendas e histórias circulando por aí sobre esse Grimório em específico, mais do que algumas das outras obras de Lovecraft. O autor era um grande defensor de um universo compartilhado, e encorajava outros escritores a expandirem seu trabalho se vissem potencial. Então, quando você tem tantos autores mencionando uma ideia específica, neste caso o Necronomicon, você quase tem a sensação de que essa ideia deve ter sido real, ou pelo menos enraizada em alguma verdade. Provavelmente essa sensação venha do fato de que até hoje o Necronomicon é usado em obras de ficção, muitas vezes não estando atrelado nem ao universo criado por Lovecraft, ou mesmo aos seus conceitos de horror. De acordo com Lovecraft, o autor do Grimório é um personagem chamado Abdullah Al-Hazred, que Lovecraft se refere como o Árabe Louco. Al-Hazred é mencionado pela primeira vez vários anos antes de Ukon e na história A Cidade Sem Nome. Mas sua associação com o Necronomicon veio mais tarde. Quando Lovecraft foi perguntado de onde tirou inspiração, ele deu uma resposta bastante Lovecraftiana, dizendo que veio a ele em um dos seus sonhos. Acredito que os sonhos, ou pesadelos de Lovecraft, fossem bem apavorantes por si só. Ele afirma que o nome Necronomicon foi traduzido do grego para significar uma imagem da lei dos mortos. Autores subsequentes o traduziram para significar uma variedade de coisas diferentes, desde o livro das leis dos mortos, o livro dos nomes dos mortos e até o livro de nomes mortos. O que podemos concluir basicamente é que o Necronomicon foi projetado para conter informações sobre os mortos e as leis que os cercavam, o que é bastante semelhante à prática mágica da necromancia, não apenas em sua premissa, mas também em seu nome. Com o quão misterioso o Necronomicon era, em 1927, Lovecraft escreveu um pequeno texto intitulado A História do Necronomicon, que não foi publicado até depois de sua morte, mas esse texto nos dá alguma história e contexto adicional. Descobrimos que o livro foi originalmente chamado de Yal, referindo-se à sua origem árabe. O termo Yalazef é o que Lovecraft definiu como aquele som noturno, supostamente o uivo dos demônios. Portanto, certamente entendemos que este livro é muito mais obscuro e nefasto. O livro foi escrito por Abdullah Al-Hazred, a quem mencionei anteriormente, que era um adorador de Yog-Sothoth e Cthulhu. Al-Hazred era originalmente do Iêmen, mas foi em sua viagem ao Egito, em Mênfis, que a ideia para o livro começou. Em Mênfis, ele encontrou as ruínas da Babilônia e os segredos subterrâneos da cidade, onde descobriu a Cidade Sem Nome. Ele passou o resto de sua vida vivendo em Damasco, que reconheceríamos como a Síria moderna. Pouco antes de seu misterioso desaparecimento em 738, ele escreveu Al-Azif, o Necronomicon. O livro então começou a circular entre filósofos pelos próximos 200 anos e, em 950, foi traduzido pelo filósofo grego Theodorus Finertes e recebeu o nome de Necronomicon. Esta versão do Necronomicon foi dito ter influenciado muitos indivíduos a cometerem atos tão terríveis que mal podiam ser mencionados, e é por isso que o livro foi queimado no ano 1058, em um ato de Constantinopla. Depois disso, o livro não foi muito mencionado e, quando foi feito em segredo para evitar qualquer atenção indesejada daqueles responsáveis por tentar apagá-lo da existência. O livro foi então traduzido do grego para o latim por um estudioso dinamarquês em 1228.
Esta edição seria encadernada pelo Papa, mas continuaria a ressurgir em outros países europeus até o século XVII. Lovecraft afirma que existem apenas 5 cópias do Necronomicon original traduzido mantidas em 5 instituições em todo o mundo: o Museu Britânico de História em Londres, a Bibliothèque Nationale de France, a Biblioteca Widener da Universidade Harvard em Cambridge, Massachusetts, a Universidade de Buenos Aires na Argentina e a última sendo na fictícia cidade de Lovecraft, Arco, Massachusetts, na Universidade Miskatonic, que também está na posse da tradução em latim. Existem, é claro, outras cópias do livro em circulação, mas essas cópias eram praticamente apenas cópias de cópias, então não sabemos realmente o quão autêntico é o conteúdo. Essas cópias eram principalmente de pessoas privadas, então não eram fáceis nem baratas para se ter em mãos. Mas, voltando à pergunta que a maioria de vocês quer responder, o que tem no livro que o torna tão tabu e obscuro que todos que o leem sofrem um final horrendo? Sabemos que o livro foi escrito por alguém que adorava os deuses antigos, então, como você pode imaginar, eles fazem grande parte do conteúdo do Necronomicon. Ele está cheio de símbolos estranhos e conhecimentos arcanos que não podemos realmente entender, e seu conteúdo varia de histórias a rituais e todo tipo de ciência estranha. Na história e a coisa na soleira da porta, o livro contém uma fórmula para que alguém transfira sua consciência, em o horror em Dunwich. Há um canto que pode invocar Yog-Sothoth, e há mais de alguns rituais que podem invocar divindades e todas espécies de criaturas do universo de Lovecraft. Como o nome pode sugerir, há também um capítulo dedicado a ressuscitar os mortos. Uma das maneiras mais fáceis de descrever o Necronomicon é como uma enciclopédia de todas as coisas de Lovecraft, concedido. É uma enciclopédia muito estranha que tem o hábito de matar qualquer um que a leia, mas ainda assim é uma enciclopédia. Também é uma história detalhada do que a Terra pode ter sido há anos, quando era governada e habitada por criaturas e entidades que não podemos nem começar a imaginar. O que eu mais gosto é que, apesar das várias vezes que Lovecraft menciona o livro em suas histórias, ele não descreve o conteúdo ou a aparência em grande detalhe. Então, ele permanece bastante misterioso, o que é algo que não vemos muito hoje em dia, com tudo sendo servido em um prato. A única coisa que sabemos é que é um livro de couro encadernado em metal e, mesmo assim, é intencionalmente mal intitulado às vezes para mantê-lo escondido à vista. Essa ideia de ser capaz de ler o Necronomicon sem nem saber cria um novo conceito de horror em si. A obsessão com o Necronomicon fora da ficção que mencionei no início não é uma exageração. Houve e ainda há aqueles que acreditam que é real, e o número de oasis e histórias estranhas ao longo dos anos é incrível. Lovecraft frequentemente recebia cartas de fãs perguntando sobre a autenticidade do livro, para o qual ele os assegurava que era puramente fictício. Isso não impediu que alguns indivíduos listassem o Necronomicon à venda em livrarias locais, bem como criassem entradas para o livro nos catálogos de bibliotecas, chegando a dizer que a Biblioteca do Vaticano tinha uma cópia. Mas a maioria disso podemos atribuir a brincadeiras bem-humoradas e algumas pessoas malucas, já que a obsessão continuou a crescer. Em 1970, um livro com o nome de Necronomicon foi publicado por um autor sob o pseudônimo de Simon. Mais tarde, seria apelidado de Simoneco. O livro em si não está realmente ligado ao trabalho de Lovecraft, mas afirma que foi influenciado e baseado na mitologia suméria. Isso certamente misturou as linhas entre ficção e realidade, com o livro vendendo mais de 800 mil cópias até 2006, então parece que muitos fãs de Lovecraft ficaram intrigados o suficiente com a premissa para continuar lendo. Isso também pode ser porque a publicidade para este livro fez algumas reivindicações bastante ultrajantes, como este livro sendo o livro negro mais perigoso do mundo ocidental.
Independentemente disso, seu sucesso significou que foram publicados 3 volumes adicionais e acho que por que não, se as pessoas desejavam o grande sucesso do Necronomicon de Simon, isso levou à publicação dos arquivos do Necronomicon em 1998, que visavam finalmente provar que o livro era, de fato, uma obra de ficção. Examina não apenas a versão de Simon do Necronomicon, mas as muitas versões obscuras que se seguiram em seu sucesso. Se você acredita ou não que o Necronomicon é real, certamente entende o apelo do livro em um cenário fictício e por que atrairia tantos tipos diferentes de pessoas. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião nos comentários abaixo, eu agradeço também, se puderem curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado.